O dissecando de hoje vai ser muito diferente dos outros, porque eu vou dissecar um livro e não um quadrinho. Fala galera, Danilo Rafa Pinheiro aqui, e o dissecando de hoje vai ser sobre pancadaria. Um livro novo que está saindo pela Roku, bom, na verdade é pela Fábrica 231, mas que é um selo de entretenimento da Roku, então pela Roku, né? E é um livro sobre a batalha interminável entre Marvel e DC. Que todo mundo que lê quadrinhos, ou que já ouviu falar de quadrinhos, ou que gosta de quadrinhos de alguma forma, conhece a Marvel e DC, conhece essa briga interminável de décadas, de gerações entre as duas empresas, né? Não só entre as empresas, mas também entre os fãs. E esse livro aqui é muito legal porque ele vai enumerar para vocês, vai descrever em ordem cronológica como que essa briga entre as empresas se deu, como que ela começou, por onde ela caminhou e onde ela está indo, com a direção para a qual ela está indo. E é muito legal, cara, porque o livro foi escrito pelo Reed Tucker, que é um jornalista americano, né? E um livro não foi baseado tipo, em achismos ou na experiência pessoal dele. O cara foi e entrevistou trocentas pessoas da Marvel, da DC, da Warner, de outras editoras, de distribuidoras, de comic shops. O cara fez um trabalho vastíssimo, cheio de referências, sacou? Pra trazer pra gente um panorama realmente detalhado de como que foi essa rixa entre as duas empresas, sacou? Como que elas se trataram ao longo do tempo. E é bizarro porque tem muita intriga, maluco. Parece novela, é impressionante. E assim, além de ser uma leitura de entretenimento, no sentido de ser curiosidade, né? Você vai saber como que as empresas que você curte funcionaram ao longo da história, também é um livro de história, documental, sacou? Porque ele realmente mostra qual foi o momento em que o quadrinho de banca parou de ser o foco principal das empresas e virou o quadrinho de comic shop, quando que as Comic Cons começaram a ganhar valor, quando que a empresa tal foi vendida para a empresa tal, quando que trocou o editor-chefe, quando que o artista tal foi da Marvel para DC e quando que outro artista foi da DC para Marvel. Enfim, é realmente documental a parada, tem muitos dados relevantes e quando eu digo dados, eu digo dados, números, sacou? Tipo, sei lá, nos anos 60 a Marvel tinha a porcentagem X de vendas e a DC tinha a porcentagem Y. Nos anos 70 essa margem mudou para tanto. E aí nos anos 80 o advento do filme fez com que a DC ganhasse uma porcentagem de tal. Então assim, a parada apresenta dados reais, sacou? Você realmente vai entender como que as empresas se digladiaram e o quão relevantes pro universo elas eram ao longo do tempo, sacou? Eu acho que a parte mais incrível desse livro, na verdade, foi o fato de que eu achava, sei lá, não sei se todo mundo acha isso ou era só eu, mas de que as empresas Marvel e DC eram entidades, entendeu? E que, os personagens nasciam delas e as coisas aconteciam ao redor delas e, assim, um dia a Marvel resolveu fazer, sei lá, um evento e aí um dia a DC resolveu fazer uma crise e aí as coisas foram acontecendo, mas não foi assim, porque as empresas são feitas de pessoas. Então esse livro mostra pra você que esses eventos, essas coisas que aconteceram na história das editoras não foram assim, caíram do céu, foram pessoas, entendeu? Teve um nome, um cara específico que, por exemplo, deu a ideia de lançar títulos novos em Comic Cons e fez sucesso. Teve um cara específico que deu a ideia, putz, vamos fazer um universo compartilhado no cinema? E deu certo. Então assim, são pessoas, o mercado, a cena, o métier dos quadrinhos americanos é composto de pessoas, essas pessoas fazem diferença. Então, por exemplo, em dado momento, sei lá, nos anos 80, mudou o editor-chefe da Marvel. E por conta disso, a relação da Marvel e DC mudou, entendeu? E eles conseguiram, sei lá, fazer um crossover porque a relação era mais amigável. E depois mudou de novo o editor-chefe, e o cara não se dava muito bem com o editor-chefe da DC, e aí começaram a brigar de novo. Então, é muito louco como realmente as pessoas fazem diferença. É um mercado de quadrinhos, e assim, tudo na vida, na verdade, né? Mas o de quadrinhos especificamente é um mercado de pessoas, é muito pessoal, entendeu? Então, por exemplo, se um cara entra pra DC e esse cara é um babaca, e esse cara tá mandando na DC, a DC vai se comportar daquela forma, entende? Ou então quando alguém entra pra Marvel e o cara é insano, o cara é irreverente, ele vai fazer um posicionamento na empresa que vai gerar impactos nas vendas, na relação com o público, entendeu? As pessoas fazem as empresas. E é o tipo de idiotice que parece óbvia, mas que eu não tinha, sei lá, pensado pra refletir sobre isso até ler esse livro, entende? Eu não quero dar muitos spoilers, porque o livro tem muita coisa legal e muitos momentos que a gente acha que sabe, mas não sabia de verdade, entendeu? Porque tem muita coisa por trás dos panos, tem muita discórdia e não sei se traição é a palavra. Tem traição também, né? Sacou? Porque parece novela de verdade, cara. Game of Thrones dos quadrinhos, entendeu? Porque o autor de uma empresa vai pra outra, e aí o da outra vai pra essa, e aí ele fala mal do fulano, e aí rola uma intriga, e aí o outro não gosta mais do ciclano e tudo mais.
Tá tudo aqui, cara, porque isso realmente aconteceu, sacou? Tá documentado, e é muito legal que exista um livro que fale sobre isso, que não seja só mais artigo de internet, que não seja mais haters e trolls falando. Não, é um livro sério, falando sobre como aconteceram as coisas com os depoimentos dos caras, entendeu? Porque tem depoimentos, as entrevistas foram feitas com depoimentos das pessoas. Então, o Stan Lee fala, sei lá, o Steve Ditko fala, um monte de gente fala, entendeu? Fala coisas que são relevantes para entender como as empresas lidam uma com a outra e como que os fãs lidam uns com os outros, né? Porque, na verdade, parte dessa pancadaria, né, que rolou ao longo das gerações é que as empresas incentivavam que os fãs caíssem na porrada. Não na porrada de verdade, mas assim, odiassem uns aos outros, porque ao fazer isso você está criando esse sentimento de que eu faço parte desse grupo, eu vou comprar tudo desse grupo e vou odiar aquele. E a gente sabe que o ódio, ele perpetua um monte de coisas, né? Ele cria laços, e a gente vê isso na política hoje em dia o tempo todo. Então, as empresas usaram disso, usam até hoje, né? Então, essa briga Marvel e DC é deliberada, eles fazem de propósito, sacou? Enfim, é um livro que eu recomendo muito vocês lerem. Todo mundo que curte quadrinhos deveria ler esse livro, não só quem curte Marvel e DC, mas também quem curte entender como os quadrinhos funcionam, como o mercado de quadrinhos funciona. Eu aprendi muito sobre como o mercado brasileiro funciona lendo isso aqui, entendendo o estudo de caso americano, entendeu? Porque tem muitas semelhanças com o nosso mercado. É que a gente tá numa fase anterior ainda, entendeu? Mas se você compara o mercado de quadrinhos hoje em dia, ele tem algumas semelhanças com o mercado de quadrinhos americano, sei lá, nos anos 50 ou 60, entende? Não todas, tá? Entendam que são várias diferenças também, mas você pode traçar paralelos, entende? Isso é muito legal. E agora, pra polêmica do vídeo, é a seguinte: quem ganha, né, no fim das contas? Porque é um livro sobre a competição, sobre a luta entre Marvel e DC. E no fim das contas, alguma delas vai ganhar, né? Porque assim, segundo o autor, né, segundo o Tucker, nenhuma delas realmente ganha, porque as duas ganham com essa briga, né? As duas estão vendendo mais, estão lucrando mais. Mas ele dá os dados. Então, segundo os dados, uma delas ganha, entendeu? Uma delas realmente faz mais dinheiro, uma delas tá mais bem sucedida que a outra. Eu não vou dizer quem é. Então, leiam, link pra compra aqui embaixo. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse tipo de dissecando, né? Dissecando um livro que não é um quadrinho, mas é um livro sobre quadrinhos, falem aqui nos comentários que eu quero fazer mais disso, né? Dissecar livros científicos, livros acadêmicos sobre quadrinho também. Então, falem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não gostaram. E no mais, é isso, gente. Curte meus vídeos, caso você já sabe, e aquele abraço. Valeu!